Que conselhos deixava a um jovem engenheiro que esteja aqui a começar, a um jovem empreendedor que queira criar tecnologia a partir de um território do interior? Muito bem. Aquilo que eu sugeria é, portanto, isto pode ser polémico, sugeria que fosse voluntário fazer o serviço militar. Quando falamos em drones e sistemas aéreos não tripulados, pensamos muitas vezes em imagens muito giras. No caso de Jorge Tavares, pensamos sobretudo em prevenção de incêndios, segurança e proteção civil. Ainda na década de 90, começou a trabalhar em veículos aéreos pilotados remotamente no seio do Exército Português. Mais tarde, registrou uma patente, criou empresas de base tecnológica e liderou projetos como o Salamandra e o Nadir. É sobre este caminho de pedras, feito de resiliência, inovação e ligação ao território, que vamos falar neste Volga Talks. Já nos conhecemos há muito tempo, já me lembro deste projeto Salamandra, mas o Jorge quer dizer precisamente quando é que veio para cá, quando é que foi o nosso primeiro encontro, ou seja, como é que conheceu o Volga Park e como é que veio aqui parar? Muito bem, eu é que agradeço o convite para estar aqui. Eu vim para cá por volta, nós conhecemos por volta de 2018, 2018, 2019. Comecei a trabalhar cá mesmo em 2019. Antes eu estava na IER em Aveiro, no edifício do Parque de Exposições. Acontece que eu necessitava, para o trabalho que estava a desenvolver, precisava de um espaço laboratorial e oficinal. E lá tinha simplesmente um gabinete. Daí que isso foi uma das questões. Outra das questões é que eu estava a trabalhar na área de trabalho, eu precisava de realmente de vir para o campo, para o terreno, para a montanha. E realmente o Vocapar foi o sítio ideal para eu ter uma área de trabalho e estar já inserido na geografia que vai ser o alvo do trabalho que estou a desenvolver. O Jorge, como oficial do Exército na Reforma, a gestor de projetos, precursor de RPAs, drones, empreendedor na Dragon Praxis, que versões de si mesmo é que põe em cima da mesa quando fala do seu percurso? É, é inegável que o que me marca em termos como pessoa e como profissional é a formação militar, sem dúvida nenhuma. Portanto, o tempo que passei na Academia Militar e no Exército marcou-me profundamente porque a Academia é uma escola de formação, ou seja, é uma escola em que nós podemos errar, podemos aprender com os erros e podemos mudar. Temos que mudar, nesse caso. E realmente na Academia Militar foi o primeiro local em que eu ouvi falar em investigação e desenvolvimento, logo de início. E tive uma grande oportunidade porque a própria instituição sempre incentivou essas atividades, embora o Exército não seja a instituição ideal para desenvolver a investigação e desenvolvimento. Portanto, o meu percurso, digamos assim, em termos de formação profissional, é vincadamente militar e de Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações para a Universidade de Aveiro. O que é que foi o mais desafiante nas diversas transições de carreira que percorreu? Deixar a estabilidade na carreira militar ou aprender a falar a linguagem dos investidores, da propriedade industrial e de programas de inovação? Ahm, a questão técnica sempre me acompanhou no Exército. Eu tive, portanto, o privilégio de ter sido o primeiro oficial de guerra eletrónica do Exército Português. Os comandos sempre apostaram muito nas novas tecnologias e nessa área, de modo que o primeiro prémio que eu tive da Agência de Inovação eu estava no Exército ainda. Portanto, foi uma transição suave do ponto de vista, digamos assim, técnico. E sempre estive ligado à parte tecnológica de eletrónica e telecomunicações, porque eu tenho o curso da Academia Militar, transmissões, mas também o curso de a licenciatura em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Mas o que mais difícil foi para mim foi sinceramente sair de um ambiente em que há confiança plena. Qualquer pessoa com quem eu começo a trabalhar no Exército, eu não tenho que ir investigar o passado, não tenho ninguém a fazer-me, digamos, uma avaliação, uma entrevista para o lugar, para a função. eh, e realmente foi o maior choque para mim foi isso, foi eu saber que não podia fazer uso da mesma confiança. A confiança não era um dado adquirido nas pessoas como era no Exército. Isso para mim foi mais complicado. Depois, naturalmente, como um indivíduo que me considero um técnico, para mim, quer dizer, tive aquelas grandes alergias a contabilidades.
balancetes. Portanto, tudo que seja números, que não seja ter as mãos na massa, para mim foi muito complicado, mas aí tenho que agradecer à Agência de Inovação, sem dúvida nenhuma, e principalmente ao IAPMEI, que o IAPMEI teve uma grande pedagogia nos projetos em que participei, no sentido de você não precisa de contratar um consultor para lhe preencher a documentação, você tem que aprender a fazer isso. E realmente foi uma tarefa árdua, muito complicada, ainda hoje testo fazer isso, mas realmente foi gratificante porque nós conseguimos ultrapassar essa lacuna. O Jorge foi cofundador de grupos europeus que ajudaram a desenhar a regulamentação dos drones na Europa, muito antes de ser moda. O que é que significou para um empreendedor português estar sentado nessas mesas em Bruxelas, Paris, a discutir o futuro da aviação não tripulada? Para mim foi, digamos assim, foi, digamos assim, overwhelming, como dizem os ingleses, ou seja, eu às tantas perguntava-me a mim próprio o que é que eu estou aqui a fazer no meio. Aqui só estão europeus, muitos europeus, mas principalmente, eram grupos europeus, mas principalmente estavam americanos e israelitas. E assim, eu sou o único Tuga que aqui estou a fazer o quê? Estive a dar o meu contributo. E na altura, quer dizer, foi às expensas próprias, porque eu apercebi-me, não me adianta estar a desenvolver uma tecnologia, não me adianta estar, digamos assim, a antecipar uma tecnologia que depois não vai poder ser utilizada do ponto de vista de legislação e regulamentação europeia nacional. Quando eu me apercebi que a nível nacional não havia essa prioridade, nem podia haver, hum, realmente eu decidi investir nesses grupos europeus. E, por exemplo, em 2013, cá em Portugal, fui um dos responsáveis por juntar pela primeira vez a Força Aérea Portuguesa, que já estava a trabalhar com alguns projetos de drones, e, na altura, o INAC, que agora é a ANAC, ou seja, a Autoridade Aeronáutica Nacional Militar, juntamente digamos assim, com o regulador civil. Portanto, foi muito interessante, foi uma experiência interessantíssima e realmente consegui antecipar-me, digamos assim, por exemplo, os sistemas que nós desenvolvemos têm um certo limite de peso que foi adivinhado nesses grupos de trabalho. E nesses grupos de trabalho cheguei à conclusão que se eu quero um sistema que não precise de certificações, não precise de processos longos nem burocráticos, tenho que me limitar a este peso. E foi esse trabalho que fiz assim que pude, não é? Mais tarde, lidera o projeto Salamandra, um sistema aéreo para detecção precoce de incêndios florestais. Pode explicar-nos como funciona o sistema e que respostas é que dá a um país como Portugal, tão marcado pelos fogos e principalmente, não é, Severo do Voga, que tem sido mesmo assolado por incêndios e até afetou muito casas, a parte industrial, empresas, é mesmo devastador o fogos todos os anos na nossa região e no país inteiro. Hum, É claro que a questão dos incêndios é um flagelo. É um flagelo e a perspectiva que eu tenho, eu sou um leigo em termos, eu não tenho nenhum curso de proteção civil. No entanto, mesmo no Exército, o Exército tem algumas missões de patrulhamento no âmbito dos incêndios e na vigilância pós-incêndio. Desta experiência que fui recolhendo durante estes anos todos, eu cheguei à conclusão que os incêndios, se nós fizermos as contas àquilo que está em jogo em termos de energia, não há água que apague, nem há calda que apague. Um incêndio, quando está a lavrar, é fazer o controle dos danos, simplesmente. É ir buscar as pessoas, soltar os animais e esperar que ele se extinga por si próprio. Porque se fizermos as contas, não há maneira de parar aqueles incêndios. Daí que a abordagem inteligente será a abordagem da ordenação do território, o ordenamento do território, aliás, o ordenamento territorial e a prevenção. A prevenção e a dissuasão a atividades de risco. Daí que o projeto Salamandra nasceu realmente, e posso dizer que uma das razões que me trouxe para Severo do Voga foi o facto de ter havido incêndios em Severo do Voga e haver uma área que me foi disponibilizada
realmente para fazer esses testes, uma área que tinha ardido, onde podem ser realizados esses testes, sem o risco de causar incêndios, naturalmente. A abordagem que nós fizemos para os incêndios, nós não podemos competir, somos uma microempresa, somos uma empresa muito fragilizada. Porquê? Porque vivemos o drama da inovação. E o drama da inovação qual é? O drama da inovação é quem tem ideias não tem dinheiro, quem tem dinheiro não está para ter ideias ou deixa-se ter ideias. É claro que isso não é crítico só da inovação portuguesa. É a inovação em termos gerais e também a mesma coisa acontece com as artes, não é? Portanto, porquê? Porque o produto dessa inovação ainda não está no mercado, ainda não sabe quanto é que aquilo vale, portanto tem que se arriscar. E o que é que nós fizemos? O Salamandra é um projeto que, baseado nos dados que eu tinha da legislação europeia, não preciso de grandes certificações para ter uma aeronave, as aeronaves têm 25 quilos no máximo, não preciso de voar alto, vou no máximo até 120 metros de altitude e também a essa altitude optei por fazer uma coisa, em vez de estar a detectar o início da labareda, estou a analisar o ar. E assim que eu detecto partículas de fumo, logo do início, antes de se ver a labareda, antes de se ver a coluna de fumo, detecta-se o cheiro ao queimado. E quando detectar o cheiro a queimado, está na altura de dar o alarme. É esse o projeto de Salamandra. Em 2025 arrancou o projeto Nadir, focado aqui na criação de uma plataforma de avaliação de riscos de desastres naturais, usando imagens de satélite e dados no terreno. Ou seja, temos aqui um território piloto, não é? Para desenvolver aqui este projeto e demonstrações. Mas o que é que fez com que o Jorge viesse para Sevedo do Voga, em termos de infraestruturas, o contexto, o que é que o levou a trazer para cá este projeto e porquê fazer aqui os testes nesta região, neste território? Quando nós desenvolvemos uma tecnologia, se nós desenvolvemos uma tecnologia no laboratório, ao fim e ao cabo, numa redoma, nós estamos prontos a utilizar logo essa tecnologia numa redoma. Isso não interessa. Portanto, nós temos de desenvolver a tecnologia e temos de ir para o campo. Se é para ela ser utilizada no campo, temos de ir para o campo. E então, a Svervoga o Voga Park tem condições excelentes. Não são boas nem ótimas, são excelentes. Em termos de espaço, em termos de localização, em termos de infraestrutura, comunicações, apoio, tudo. E estamos aqui muito perto, nós estamos aqui no Vale do Voga e, portanto, e o vale onde eu tenho autorização para fazer os testes é um vale a sul que vai desde a pista do Rosário até à Lombada. Portanto, são 6 quilómetros, uma zona. Portanto, é o ideal para fazer os testes. Se é o ideal para fazer os testes, é o ideal para fazer as demonstrações. E o Salamandra, como eu já ando nisto há bastante tempo, há quem diga que há tempo demais, mas como ando nisto há muito tempo, eu sei que o Salamandra, por si só, não consegue vingar. Daí que integrei o projeto Nadir por convite. Convidaram-me para integrar o projeto Nadir, porquê? Porque eu tinha uma plataforma aérea, um drone, ou um RPAS, Remotely Piloted Aircraft System, que tem uma característica particular, que é segura. No caso de tudo falhar, ela comporta-se como um paraquedas e vem até ao solo com velocidade limitada. Porquê? Porque é muito importante essa questão, porque as câmaras que vai transportar a bordo são muito mais caras do que o próprio sistema em si. De modo que o Voga Park oferece as condições, eu não poderia pedir melhores condições do que as que tenho aqui neste momento. E para além das condições físicas, há também a questão da envolvência em termos de dinâmica, de informação, de coordenação com inovação, a apresentação digamos assim, de oportunidades que normalmente é divulgado pelo Voga Park digamos assim, às empresas que aqui estão incubadas. Como é que imagina na prática a participação local, ou seja, e vão vendo aqui todos os players da comunidade, freguesias, Câmara, Proteção Civil, bombeiros, na Operação Nadir e dos sistemas associados? Muito bem. O que eu pessoalmente acho que no meu entendimento, o pessoal é o essencial, as pessoas é o essencial para a proteção, digamos assim, do território. São as próprias pessoas, ou seja, que são ameaçadas pelos incêndios, elas têm um papel fundamental. A detecção de incêndios não pode ser feita centralizada, nem pensar. Tem que ser tudo feito localmente. E nós temos um grave problema já há muitos anos, que é a questão da educação. Temos um déficit de educação
a nível nacional. Não é uma educação literária, não é de conhecimento, é em termos de sabedoria. E nós muitas vezes descartamos as pessoas que têm mais conhecimento simplesmente porque elas não têm habilitações literárias. O projeto Nadir vai fazer o quê? Vai falar com as pessoas nas freguesias. Vai às freguesias, vai promover encontros, vai principalmente receber informação da população, vai estar em contacto com a Câmara Municipal, com a Proteção Civil e com os bombeiros. Porquê? Porque nós vamos ter que, este projeto tem que conhecer o território como ninguém. Portanto, esse trabalho está a ser feito, que é ao fim e ao cabo o estudo da área de operações. Depois disso, de ser feito o estudo da área de operações, nós vamos desenhar um cenário e vamos fazer uma demonstração, e a demonstração vai envolver todos estes players, seja juntas de freguesia, seja a Câmara Municipal, Proteção Civil e Bombeiros. E o que é que se pretende? Pretende-se que no final deste projeto haja condições para implementar intensiva e extensivamente um serviço de monitorização que não passa só pela monitorização ambiental, passa pelas telecomunicações também e passa, por exemplo, pelo turismo. Portanto, há um manancial de valor que pode vir atrás deste projeto. E eu fui escolhido também por uma outra questão. Convidaram-me também por outra questão. É que a imagem satélite não é suficiente. Eles precisam de fazer a confrontação, a correlação da imagem satélite com a imagem real em tempo real. E para isso precisavam realmente de um sistema aéreo que pudesse fazer esse serviço. Olhando para trás, para este caminho de prémios de inovação e desenvolvimento, projetos europeus, patente, exposições internacionais, mas também muitas pausas forçadas e falta de financiamento, que conselhos deixava a um jovem engenheiro que esteja aqui a começar, a um jovem empreendedor que queira criar tecnologia a partir de um território do interior? Muito bem. Aquilo que eu sugeria é, portanto, isto pode ser polémico, sugeria que fosse voluntário fazer o serviço militar. Vinha de lá com algumas características que o ajudavam a, portanto, ultrapassar os obstáculos. Vinha com o espírito de missão, espírito de sacrifício, abnegação e autoestima, que é muito importante. E pôr sempre o objetivo final. Pode demorar 30 anos, no meu caso demorou muitos anos. Eu pude fazer aquilo que realmente desde o início gostava. Eu, quando fui para a Academia Militar, o meu objetivo era que eu achava que o Exército, ou que as Forças Armadas, era o local em que nós podíamos desenvolver máquinas que conseguissem poupar a vida dos soldados, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, combate remoto. E demorei muito tempo até conseguir estar a fazer alguma coisa relacionada com isso diretamente. Portanto, o conselho que eu dou é: sim senhora, é um objetivo, ponham esse objetivo e nunca o abandonem. Uh, Devem tentar, digamos assim, identificar em termos as várias profissões que poderão ir tendo, e agora as pessoas têm que ter essa mobilidade profissional, e têm que identificar quando uma profissão se está a tornar numa escravatura. Eles devem saltar, porque eles devem ter sempre um bocadinho de tempo, do seu tempo e de, digamos assim, disponibilidade mental para se dedicar ao seu projeto. E a questão é nunca desistir. Nunca desistir. Porquê? Porque quem insiste, insiste, alguma coisa vai aparecer feito. E não posso esquecer também de uma coisa. Portanto, a minha vida foi uma vida muito, foi muito variada em termos de, como os militares, que andam sempre de um lado para o outro, com missões diferentes, desde chefiar os centros de telecomunicações até criar, portanto, funções de comunicações na Brigada dos Paraquedistas, em Lisboa, etc. Portanto, andamos sempre de um lado para o outro. Mas uma coisa muito curiosa, a minha professora primária, e eu falo nisto por causa da formação, portanto a educação é muito importante. A minha professora primária faleceu há pouco tempo, infelizmente, e não me esqueço que ela na terceira classe perguntou-me o que é que eu queria ser quando fosse grande. E eu disse que queria ser cientista e bombeiro. E é o que estou a fazer. Obrigada, Jorge, por ter aceito o nosso convite de estar aqui presente no Volga Talks e falar-nos um pouco da sua experiência pessoal e profissional. Eu é que agradeço, foi um prazer. Obrigada.
Muito obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos aos próximos episódios do Volga Talks. As conversas com as pessoas que criam inovação e constroem o futuro na região passam por aqui.